o valor da pensão por morte? Um salário mínimo? Ou o valor da pensão por morte vai ser o valor que o segurado, que o aposentado recebia de aposentadoria? Ou vai ser o valor do salário do segurado? Olá, meu nome é Pedro Costa, sou advogado especialista na área previdenciária e hoje vou responder algumas dúvidas, algumas questões a respeito da pensão por morte. Sempre existe a dúvida com relação ao valor da pensão por morte. Até 2019 isso era mais fácil de responder, porque se o instituidor já estava aposentado, era o valor da aposentadoria, ou se o segurado estava trabalhando, era o valor de uma aposentadoria por invalidez. Calculava-se o que o segurado receberia por uma aposentadoria por invalidez e esse era o valor da pensão por morte. Hoje, depois da reforma, é feito um cálculo para se encontrar um valor base, então é aplicado uma alíquota de 50% por uma cota familiar, mais 10% por dependente do segurado. Além disso, não pode ser superior a 100% e nem inferior a um salário mínimo. Portanto, se o segurado recebia um salário mínimo de aposentadoria ou se ele tinha um salário próximo a um salário mínimo, os seus dependentes vão continuar recebendo um salário mínimo de pensão por morte. Porém, para todos os outros casos, o valor da pensão por morte pode ser inferior ao que o segurado recebia. Por exemplo, vamos imaginar que o segurado faleceu e deixou uma viúva com 2 filhos. E depois dos cálculos se encontra o valor base de R$ 2.400. A cota mínima para os dependentes nesse caso vai ser de 50%, a cota familiar, ou seja, a gente está falando de R$ 1.200, que é o valor atual do salário mínimo. Depois disso é feito o cálculo, é aplicado 10% para cada dependente, ou seja, 10% para a esposa e para cada um dos 2 filhos. Nesse caso, a gente vai ter uma alíquota de 80%, 50% da cota familiar, mais 30% dos dependentes. Nesse exemplo, os dependentes vão receber R$ 1.761, ou seja, 80% do valor de cálculo apurado. Então, antes da reforma, o que seria R$ 2.200, após a reforma passa a ser R$ 1.761, ou seja, quase R$ 500 a menos de diferença do que eles receberiam. Esse é o principal redutor, é o que as pessoas acabam percebendo, até porque é o que se tem falado mais. Mas além disso, existem outros 2 redutores, outras 2 formas que a reforma da Previdência acabou atingindo a pensão por morte. O primeiro deles é a média aritmética do cálculo e o segundo é o redutor, é a alteração na forma de cálculo da aposentadoria por invalidez, sendo que a aposentadoria por invalidez é a base do cálculo do valor da pensão por morte. Um outro impacto é com relação à duração, principalmente para cônjuge e companheiro. Muito provavelmente, nesse caso, a pensão por morte ela não vai ser mais vitalícia. No caso dos filhos, por exemplo, é mais fácil. Quando eles completarem 21 anos, a pensão por morte vai ser cessada. E o problema é que hoje esse valor não é revertido para os outros dependentes. Ou seja, nesse caso, quando os filhos completarem 21 anos, o valor que eles recebiam não vai ser revertido para a mãe. Nós vamos falar sobre isso um pouco mais para frente, mas agora, o que é necessário para pedir a pensão por morte no INSS? Antes de mais nada, o pedido da pensão por morte ele deve cumprir 3 requisitos. O primeiro, morte do titular, e aí a gente precisa ver se essa morte foi antes ou depois da reforma. A qualidade de segurado do titular, o segurado ele tinha que ou estar aposentado ou estar com as contribuições em dia para o INSS. E o terceiro requisito é a dependência. Em alguns casos, esposa e filhos têm a dependência presumida, é só comprovar essa condição, e em outros casos tem que comprovar a dependência econômica da pessoa que faleceu. Agora, uma outra coisa importante que vale a pena destacar, a pensão por morte não exige nem carência, nem tempo de contribuição. Não existe um período mínimo que o segurado tenha que contribuir para que seus dependentes recebam a pensão por morte. A pensão por morte ela é um benefício de risco, ou seja, a partir do momento que o segurado está contribuindo para o INSS, os seus dependentes passam a ter direito a esse benefício.
O que existe, e aí é importante não confundir, é uma duração da pensão por morte para cônjuges e companheiros, de acordo com o tempo de contribuição do segurado. Tá? Ou seja, se o falecido não tiver contribuído por pelo menos 18 meses, o seu cônjuge, a sua esposa, o seu marido, eles vão receber apenas por 4 meses. Agora, vamos aproveitar e falar um pouco mais sobre a duração da pensão por morte para cônjuges e companheiros. Em 29 de dezembro de 2020, o governo federal ele alterou as regras de duração da pensão por morte. Hoje, a pensão por morte ela pode ser vitalícia ou durar apenas de 3 a 20 anos. Isso não significa que acabou a pensão por morte vitalícia. Calma, não acabou. Só significa que agora, para receber a pensão por morte vitaliciamente, o dependente ele tem que comprovar alguns requisitos. Então, primeiro, o instituidor, né, o segurado da Previdência, ele tem que ter contribuído para a Previdência por mais que 18 meses. Além disso, o dependente ele tem que ter mais de 45 anos de idade. E o casamento ou a união estável tem que ter durado mais do que 2 anos. Ou seja, hoje, mesmo que tenha contribuído por mais que 18 anos, mesmo que o casamento tenha durado mais do que 2 anos, nenhum viúvo ou viúva com menos de 45 anos de idade vai receber a pensão por morte de maneira vitalícia. Na melhor das hipóteses, essa pensão vai durar 20 anos. Inegavelmente, essas novas regras da pensão por morte são inconstitucionais, porque elas atingem direitos fundamentais dos dependentes. Imagina uma mulher que ficou viúva aos 44 anos de idade. Aos 64 anos, ou seja, quando ela mais precisar, ela vai deixar de receber a pensão por morte. Tá certo que hoje existem diversos tipos de relações conjugais, que hoje as mulheres também possuem um lugar diferente no mercado de trabalho e não são tão dependentes dos seus maridos. Mas aí é importante a gente avaliar 2 pontos. Primeiro, durante quanto tempo, durante muito tempo, o marido ele contribuiu para a Previdência Social. Então ele contribuiu para deixar esse benefício para sua esposa. E além disso, por mais que a nossa sociedade tenha mudado e que hoje seja um pouco diferente, não é diferente na realidade da maioria das famílias brasileiras. Ainda existe uma grande maioria de mulheres que não trabalham, que cuidam dos filhos, que cuidam da casa e que dependem do rendimento dos maridos. Então imagina essa mulher que passou a vida inteira, até os 44 anos de idade, dependendo da renda do marido. Ela fica viúva. Até aos 64 anos de idade, ela vai ter que voltar ao mercado de trabalho e vai ter que contribuir com por pelo menos 15 anos. Por quê? Senão, aos 64 anos de idade, ela vai ficar sem a pensão por morte e não vai conseguir a sua aposentadoria, mesmo a aposentadoria por idade. E isso é um pouco cruel porque é muito difícil. A gente tem um período de desemprego na vida do brasileiro muito longo. Todo brasileiro, em média, fica mais do que 14 anos desempregado. E agora imagina uma mulher de 44 anos voltar para o mercado de trabalho, ou uma mulher de 64 anos que ficou sem a pensão por morte, voltar para o mercado de trabalho, porque ela não vai conseguir nem se aposentar, nem manter, nem continuar recebendo a sua pensão por morte. Por isso que a pensão por morte é um benefício de risco. Ninguém se planeja para receber a pensão por morte da mesma maneira que se planeja para receber uma aposentadoria. Resumindo, se a sua pensão por morte for concedida depois da reforma da Previdência, a única alternativa para rever essas questões de valor ou de duração ou de concessão da pensão por morte é através de uma ação de um processo judicial. Mas enfim, voltando um pouco. Como que você faz para pedir a pensão por morte no INSS? A princípio, você não precisa de despachante, procurador, nem mesmo advogado para pedir a pensão por morte no INSS. Os dependentes eles podem juntar os documentos e dar entrada direto no pedido de pensão no INSS. Isso é, se você for dependente, basta você ligar no 135 para realizar esse agendamento,
baixar o aplicativo do INSS ou acessar o portal meuinss.gov.br. E aí por lá você já consegue enviar os documentos e o protocolo de abertura do pedido de pensão por morte. Agora, tem uma outra coisa que é importante. Não precisa de procurador ou advogado, mas qualquer pessoa pode fazer esse pedido para você. Porém, esse pedido vai ser feito no CPF dos dependentes, tá? Então, apesar da pessoa qualquer pessoa poder ligar no 135 e fazer o agendamento para o dependente, esse processo vai ser aberto no CPF de um dos dependentes. E aí você tem que fazer esse acompanhamento pelo portal ou pelo aplicativo do Meu INSS. Então, lembra que um dos requisitos para você receber a pensão por morte é comprovar ser dependente do titular? Por isso que para você fazer o pedido, esse pedido só vai ser aberto no CPF de um dos dependentes. E, afinal, quem que são os dependentes do segurado? Quem que cumpre esse requisito de dependência? Basicamente, existem dois grupos de dependentes. Aquele que possui dependência presumida, que basicamente é cônjuge, companheiro ou filhos, e os outros que precisam comprovar a dependência, como pais e irmãos. Aqui é importante destacar que o companheiro ou companheira ele tem o mesmo direito que a esposa ou o marido. E também vale a pena ressaltar com relação aos filhos. A idade dos filhos é 21 anos, ou seja, o filho tem que ser menor de 21 anos para pedir a pensão por morte e ele só vai receber a pensão por morte até os 21 anos. Não importa se é filho, filha, se é casado, se é solteiro, se faz faculdade ou se está próximo de completar 24, 25 anos, não existe diferença. Qualquer filho só vai receber até os 21 anos de idade. A única exceção é para filhos que possuam algum tipo de necessidade especial, considerado pessoa com deficiência. Aí esse comprovada deficiência pode sim receber além dos 21 anos de idade. E o outro grupo é formado por pais, pai ou mãe, e irmãos menores de 21 anos, desde que comprove a dependência econômica do segurado. Em resumo, para cônjuge e filhos não precisa comprovar a dependência, basta juntar os documentos comprovando essa situação. Agora, para pais e irmãos, precisa comprovar a situação de dependência econômica do segurado. E quais são os documentos que você precisa juntar para poder fazer esse pedido de pensão por morte no INSS? Eu vou deixar na descrição do vídeo um link para a relação de documentos necessários para fazer esse pedido de pensão por morte. Lembrando que são documentos iniciais, tá? O servidor do INSS ele tem a obrigação de orientar o segurado com relação aos pedidos que ele for fazer no INSS. Porém, hoje, como esse pedido é feito à distância, de maneira digital, esse atendimento ele fica prejudicado. Agora, de qualquer forma, você deve juntar os documentos iniciais e se o servidor do INSS sentir falta de algum documento ou exigir mais documentos, ele pode fazer isso através do Meu INSS. Por isso, acompanhe pelo Meu INSS e fique atento se não foi aberto nenhuma exigência. O INSS ele pode abrir exigência para requerer outros documentos. E existe um prazo de 30 dias para você cumprir a exigência. Se você não cumprir dentro desse prazo, o teu pedido ele pode ser indeferido. Por isso, se você baixou o aplicativo, é muito importante você habilitar as notificações no teu celular, ou se não, pelo menos você cadastrar o seu celular e o teu e-mail corretamente para você receber essas notificações do INSS. Agora, se você achar o seu caso muito complexo, muito difícil, vale a pena você procurar a ajuda de um especialista para dar entrada no pedido do INSS. Ou não só para dar entrada, mas se foi aberta uma exigência e você está com dificuldade para cumprir essa exigência, não deixa transcorrer o prazo de 30 dias. Procura um especialista para te ajudar com o teu processo. Da mesma forma, se o INSS indeferir o teu pedido, ou se você não concorda com o valor, ou se você acha que tem alguma coisa errada com a exigência, enfim, procura a ajuda de um especialista.
Se você tiver qualquer dúvida, você não precisa esperar o seu benefício ser indeferido, ou mesmo que ele seja indeferido, vale a pena você contar com a ajuda de um especialista para buscar uma solução, seja através de um recurso administrativo dentro do INSS ou um advogado para te ajudar com um processo, através de uma ação, de um processo judicial. Agora, se você está precisando da entrada num pedido de pensão por morte, provavelmente você está passando por um momento difícil, que além de ter que lidar com luto, você vai ter que lidar com documentos e com toda essa questão burocrática no INSS. Para você receber a pensão por morte, isso é necessário. Pensa que mais do que um dever do INSS, do governo, a pensão por morte ela é um direito fundamental dos dependentes. Pode ser que pareça complicado, pode ser que demore, mas se organize, tenta se organizar, porque se você conseguir organizar os documentos, conseguir organizar o teu pedido, conseguir se organizar para dar entrada no pedido do INSS, para acompanhar as exigências, para acompanhar o seu processo, vale a pena, vai dar certo, acredita.